E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ela, a nova Strada com câmbio automático, mas essa aqui na versão Vulcano. Já trouxe antes a versão Range, que era top de linha, e essa aqui fica uma abaixo. Perde algumas coisinhas, mas essa aqui é a versão de melhor custo-benefício. Quer saber tudo? Então fica aqui até o final do vídeo. Não esquece de dar um like e de se inscrever aqui embaixo no canal para ajudar a gente a atingir a meta dos 3.000 inscritos. Bora lá! E já é a terceira vez que a Strada aparece nessa nova geração aqui no Al-Volante. Mas vamos relembrar um pouquinho aí do design. Os faróis, nesse caso aqui, são 100% em LED. A gente só não tem faróis de LED na versão Freedom e na versão mais básica Endurance, que só tem cabine simples. Mas essa aqui na cabine dupla já vem com farol Full LED. Detalhe que a luz de neblina não é em LED. Mas aqui a gente tem uns detalhes mais legais que deixam a versão um pouco mais premium. Aqui essa barra cromada e esse detalhe cinza aqui no para-choque, que na versão Range é um prateado um pouco mais claro. Bom, eles quiseram dar uma maquiada no carro para parecer um carro um pouco mais bacana e conseguiram, por mais que a gente saiba que a proposta desse carro no fundo é um carro de trabalho. E é um carro que tem reduções de custo, como por exemplo a porta é exatamente a mesma do Mob, o retrovisor é o mesmo do Argo. Esse para-brisa é exatamente o mesmo também do Mob. Isso mostra que eles quiseram dar um corte de custo, inclusive esse detalhe aqui na porta, do lado da porta, é um detalhe que colocaram só para poder dar continuidade no vinco aqui, que o Mob tem e a Strada não tinha. E para não ter que fazer uma nova peça de estamparia nessa parte aqui, eles colocaram esse aplique aqui para fazer meio que um tampa-buraco assim. Mas funciona. Eles conseguiram dar uma melhorada na versão Range, e nessa versão Vulcano também com câmbio automático, era uma coisa que todo mundo já esperava há muito tempo, afinal a gente só tinha caminhonetes compactas com câmbio manual. E a gente sabe que o foco dos compradores hoje em dia, de público final, de carro de passeio, é câmbio automático. E atenderam ao nosso pedido, inclusive na data de gravação, hoje é dia 4 de agosto, e há uns 3, 4 dias atrás saiu uma matéria sobre a Strada 2023, que ela ganhou uma cor nova, aquele cinza igual tem no Pulse, igual tem no Renegade, no Compass, aquele cinza um pouco mais da moda. E também ganhou agora ar-condicionado digital. Nesse caso aqui, essa versão ainda não tem, esse ano aqui é 2022, essa caminhonete que eu estou testando aqui, então ainda não tem. Mas é basicamente isso que muda. Aqui na roda a gente tem umas rodas bem bonitas, que eu acho até mais bonita do que a Range, inclusive. São rodas de aro 16, diamantada, com um acabamento realmente excelente. Mas a gente já tinha essa opção de roda anteriormente na Vulcano, não é uma novidade dessa versão aqui. A gente também ainda continua tendo esses apliques em plástico. No geral o carro é basicamente o mesmo do que era antes. Aqui tem esse rack de teto que é metal mesmo, bem legal. Dá para colocar algum peso aqui provavelmente, não sei quanto, mas aí é só olhar no manual. É bem interessante. E é legal ver uma caminhonete desse porte, cabine dupla, porque a gente realmente tem uma porta mesmo aqui atrás, a gente tem um espaço, por mais que reduzido comparado a um carro normal, é um espaço que nenhuma caminhonete nunca teve. Mas falta chave presencial, aqui por mais que tenha o repetidor de seta, ele não rebate. E a gente tem algumas coisinhas ainda que, como eu falei mais no começo, mostram que esse foi um carro pensado para trabalho, mas que na verdade depois foi adaptado para ser um carro de passeio. E colocaram alguns mimos para fazer com que esse carro pareça um pouco mais premium, ou não é premium exatamente a palavra, mas assim, um pouco mais legal, um pouco mais recheado, bonito, enfim. Aqui debaixo do capô a gente tem o mesmo motor 1.3, que agora abaixou um pouco de potência por causa das normas do Procon VL7 e agora rende até 107 cavalos no etanol. Os dados técnicos aqui embaixo, já falei bastante desse motor aqui no canal, então se você quiser ver também, assista aos outros vídeos da Strada. Assim como alguns outros detalhes que eu não vou focar tanto nesse aqui, afinal o carro em si é a mesma coisa, eu vou mais focar nas diferenças de versão para versão, lá dentro e aqui fora, como eu já mostrei, a roda e esse detalhezinho aqui da frente. Lembrando que a gente também não tem sensor na dianteira, não tem aqui aquelas câmeras, não tem acessório, não tem
nenhum sistema de condução semi-autônomo, ele não dirige sozinho, não mantém na faixa, não freia sozinho, que é uma pena, porque esse carro custa praticamente a mesma coisa do que um Pulse, e o Pulse faz isso. E tem alguns outros carros da categoria que também custam praticamente as mesmas... Da categoria não, na verdade, mas da mesma marca que também contam com esse tipo de recurso. Agora, ela é bem mais barata do que uma Toro, isso é verdade. E ela é mais completa que uma Toro de entrada. Então fica aí esse questionamento, comprar ou uma Toro de entrada ou comprar uma Estrada top de linha. Agora, o que eu vou comentar ao longo do vídeo também é sobre sua nova rival. Bom, ela não é uma rival direta, mas encosta ali, chega perto, que é a nova Oroch. Inclusive é o carro que eu testo daqui 2 semanas. 2 semanas não nessa próxima semana que vai entrar agora, né? Hoje a gente está numa quinta-feira, não nessa segunda, na outra eu pego uma Oroch. E aí a gente vai ver por que eu tô falando da Oroch. Muita gente acha que a Oroch concorre com a Toro, e não é mentira, mas ela também concorre com a Estrada. Na verdade ela mira muito mais no público, no espectador, né? No público da Estrada do que no da Toro, porque a Toro, querendo ou não, é um produto um pouco mais refinado mesmo. Ela já é maior, é mais bem acabada, tem um motor melhor. Agora a Duster Oroch não, na verdade agora é só Oroch, né? Eles tiraram o Duster do nome, custa 5 mil a mais do que a versão top de linha desse carro aqui. Esse aqui hoje custa aproximadamente 120 mil, depende aí do lugar que você vai me assistir, depende da cor, essa cor aqui é paga. Vamos botar 120 mil, né? A versão top de linha custa 130, 135. O Duster Oroch não, o Oroch custa 140. Então não é uma diferença tão gritante quanto seria para uma Toro talvez de entrada, que custa ali 145, 150 mil hoje mais ou menos. Uma Toro na versão Vulcano hoje você ia pagar a Flex em média 170 mil reais, e aí de 120 para 170 é uma diferença muito grande. Tudo bem que a Toro é muito melhor do que isso aqui, mas é uma diferença de preço bem grande. Já a Oroch não, a gente está falando em algo de 15 mil reais de diferença, 20 mil reais da versão top de linha. No caso desse aqui, quer dizer, no caso desse aqui, na versão top de linha, mais ou menos uns 5 mil reais. Então, é um player bem legal aí no mercado. Lógico que eu vou falar bem dela quando eu tiver no vídeo só dela. Eu estou só mencionando aqui porque é sim um carro que eu vou comparar. Porque eu acho que vale mais a comparação entre a Estrada e a Oroch do que entre a Estrada e a Toro. A não ser que você realmente tenha dinheiro para ir na Toro. Se tiver, vai ser feliz porque você vai levar um carro maior, mais alto, que anda bem mais, que é bem mais completo, é bem mais bonito, tem mais espaço interno, tem mais caçamba, enfim, tem mais tudo. Agora bora conhecer um pouquinho lá atrás. Eu vou mostrar de novo também um pouquinho da caçamba. Já aqui na traseira da Estrada, opa, faltou a plaquinha. Vamos lá pegar a nossa plaquinha, né? Dar um ar um pouco mais chique pro nosso vídeo. Aí, olha só que legal. Luz de LED. Aqui, ó. Legal, né? Dá um ar um pouco mais refinado também. Bom, a lanterna lembra um pouquinho da Toro. Ficou bem bonita nessa nova geração. Ela tem todo esse contorno aqui na luz de freio e de posição, mas não tem nenhum elemento em LED. Eu acho que seria legal, talvez, nas versões automáticas ter um elemento em LED, mas não tem. Mas é bonito, né? Aqui bastante plástico, mas a gente tem sensor e câmera de ré. Bem legal, né? Fiat bem grandão aqui. E aqui Vulcano. E a única diferença dessa versão aqui para a versão tradicional, com câmbio manual, é esse detalhezinho aqui que está escrito AT. Então é um detalhe bem pequeno, você que não presta muita atenção, se olhar de trás assim e não reparar nisso, nem vai perceber que essa aqui é uma estrada automática. Bom, nem mudaria tanto assim, né? Mas aqui também tem esse plástico para você talvez subir aqui, no caso um dia for fazer alguma amarração, uma coisa assim, enquanto não tiver aberto aqui. Lógico, se tiver aberto aqui você não consegue pisar ali, ó, não faz sentido, mas aí você pisa aqui. E é isso que eu quero mostrar aqui pra vocês agora, a caçamba. Começando pelo detalhe de que ela é muito leve, ó, meu dedinho, eu levanto, seguro ela aí abaixo. Isso porque ela tem um sistema de mola ali que consegue fazer com que ela seja bem leve. Isso é um diferencial bem interessante dessa geração nova aqui, comparado a outras versões mais antigas e também comparado a alguns outros concorrentes. Aqui a gente também tem a capota marítima,
que tem 844 litros de capacidade e suporta até 600 quilos, pouco menos do que a estrada com câmbio manual, isso por conta do seu câmbio CVT, é claro, mas a gente vê que tem um espaço realmente muito bom, tem ali os ganchos para você conseguir prender algumas coisas, tem iluminação inclusive em LED, ó. Tem aqui outros ganchos e tem essa capota marítima que é de série, você abre puxando essa alavanca aqui. Aqui também é tudo forrado, ó, o protetor de caçamba já é também de série, tem 2 porta-copos e ela é bem levinha, como eu mencionei agora há pouco. Bem legal, né? Aqui, botãozinho da câmera de ré. E também a abertura é apenas por aqui, não tem pela chave. E já aqui no banco de trás da estrada, cabine dupla com câmbio CVT na versão Vulcano, a gente tem basicamente o mesmo acabamento das outras versões. Aqui tudo no plástico, tem nenhuma peça macia, inclusive até aqui onde apoia é plástico, mas tem vidro elétrico um toque. E a maçaneta pelo menos ela é uma cor prateada, mas aqui também não tem detalhe nenhum. Os mesmos porta-copos lá da frente praticamente. E o espaço ele é razoável. O banco está ajustado para mim assim que eu me sinto aqui, ó. Tem coisa de 1 palmo. Lembrando que a gente só tem o bolsão de revistas desse lado aqui, não tem desse. E ele é bem estreito, então não cabe muita coisa. Opa. Aqui o banco tem um tecido legal aqui. É bem suave, bem macio. E tem esses desenhos bem bonitos com couro. Então ele também tem revestimento em couro, junto com esse tecido que lembra um pouco um jeans. Parece o painel do Duster ou dos carros da Renault, ou também a Peugeot Citroën que usa isso. Bem legal. Aqui top tether, aqui em cima. Também tem isofix ali embaixo. Apoio de cabeça para os 3 e cinto de 3 pontos também para os 3. Lembrando que essa janelinha aqui não abre. A gente não tem iluminação nem central nem aqui atrás. Também não tem alças aqui para os passageiros. Atrás do banco ele é todo revestido de couro, então fica uma impressão legal aí. Mas infelizmente a gente não tem saída de ar-condicionado traseira, apenas esse USB aqui e esse porta-copo que pelo menos tem um emborrachamento ali. O tapete é de carpete, então também é bem bacana, é bonito. Mas se você vai comprar esse carro aqui para trabalho, você vai ter que botar um de borracha ali, porque senão vai estragar tudo. Lembrando que para você acessar o triângulo e essas coisas, basta você levantar aqui o banco. Deixa eu tirar aqui o cinto. Então você levanta o banco por aqui, ó, dessa forma. Tem que levantar do outro também. Aqui, ó. E aí a gente tem acesso aqui ao triângulo e também tem aqui os itens para você trocar a roda. E aqui, ó, a espuma, a gente consegue ver diretamente a espuma que é usada. Aqui o acabamento do banco. Digamos que é um pouco rústico, mas você nunca vai abrir essa parte aqui. Ixi, acabou escondendo ali o cinto. Bom, depois eu monto de volta ali. Mostrando aqui agora a parte da frente. O acabamento da porta é exatamente o mesmo, não muda nada. Mas pelo menos a gente não tem nenhum parafuso aparecendo, como vocês podem ver. O controle dos vidros aqui do retrovisor que é elétrico. Aqui tem, ó, porta-garrafa, só que você vê que minha garrafa é um pouco grande e não cabe. Inclusive não tem outro porta-copo aqui que caiba essa garrafa. Nada cabe ela aqui. Então tem que ficar colocado aqui no porta-mala um pouco mais tortinho. Aqui tá minha chave. E aqui na frente é quase igual a versão Ranch que eu já mostrei. Com exceção dos bancos, que eu acho bem bonito também. Como eu acabei de falar, acho até mais bonito na verdade. Aqui na Ranch seria aquele tom cobreado. E basicamente essa é a diferença. Aqui a gente também ainda tem o volante de couro. As saídas de ar-condicionado são basicamente as mesmas. A multimídia é a mesma. Os comandos também. Aqui a gente tem o mesmo painel que vem lá do Fiat Mobi. O volante também, porém aqui revestido em couro, com essa parte aqui com couro perfurado. Tem até que bastante controle aqui no volante. A gente tem a parte multimídia e aqui a parte do computador de bordo. O que fica faltando, na minha opinião, é um piloto automático. Poderia ter ACC, né? Seria legal, mas aí ficaria mais para a versão Range. Mas coisa que também lá não tem. Nem piloto automático normal, nem ACC, nada do tipo. Aqui o logo novo da Fiat e essa parte redondinha com esse black piano, igual a gente já viu outras vezes. Lembrando que ela também só ajusta em altura, não em profundidade, o que é uma pena. Também não tem farol automático, inclusive aqui ó, tem apenas ligar e desligar, não tem uma função lanterna. Isso também mostra que o carro
tem um projeto básico, né? Não foi feito para ser um carro de passeio. E aqui o limpador de para-brisa, que tem só 3 funções, bem simples, inclusive na mais rápida. Ele não é tão rápido assim, ó. E sim, eu peguei bastante chuva com esse carro aqui e senti falta de um limpador um pouco melhor. Aqui pelo menos a gente tem os pedal shifters, mas que também não tem muita utilidade, porque esse carro aqui não tem nada de esportividade, por mais que tenha um botão esporte de um ar um pouco mais ligeiro pro carro. Ainda é um carro que tem só 107 cavalos. Aqui embaixo também tem um pequeno espaço, que eu não sei muito para que serve. Inclusive nem lembrava que tinha ele aqui. E aqui a gente tem o tweeter do sistema de som, que é bacana. Que desembaçador. Como eu falei aqui, o botão Sport. O farol de neblina, desembaçador traseiro. Pisca-alerta. TC Plus, TC+, ou Traction Control Plus, Traction Control+, chame como quiser. Que é basicamente um bloqueante do diferencial. Então, por exemplo, se você tiver num atoleiro que uma das rodas estiver patinando, ele vai bloquear aquela roda para ela não girar e vai jogar toda a força para a roda que estiver em contato com a superfície. Um dos exemplos, né? São várias formas de utilizar isso aqui e ajuda bastante você a sair de situações um pouco mais indesejadas. Então, faz com que esse carro aqui seja minimamente off-road, por mais que não seja bem a proposta dele. E aqui para desligar o sensor de estacionamento. Aqui a gente tem o ar-condicionado analógico. Lembrando que agora vai vir digital a partir da versão 2023. Então não levem tanto em consideração esse aqui agora, porque ainda não tem na frota da Fiat também, já com a versão nova, né? Então, inclusive também eu tinha agendado esse carro antes de saber dessa novidade. Então também não tem muita culpa disso. Aqui tem um espacinho que dá pra você colocar umas moedinhas, alguma coisinha. Saída USB, uma saída USB e uma saída auxiliar. Aqui a gente tem um carregador por indução, inclusive aqui tudo emborrachado, essa peça toda aqui é emborrachada. E um porta-copo, que é pequeno, não cabe aqueles copos de McDonald's não, viu? Cabe no máximo uma garrafinha fininha. Aqui a mesma manopla que a gente já conhece. Inclusive uma coisa muito curiosa é que nesse caso aqui ela tem revestimento em couro. E couro dos bons. E, por exemplo, o Renegade Trailhawk, que custa 180 mil reais, não tem. O Série S que eu peguei, não tem. Era no plástico direto. E esse aqui tem. Igual o Compass. É a mesma manete do Compass. Doideira, né? Aqui é Fit Flag. Esse courinho bacana também. Com um prateadinho aqui, ó. E aqui fosco. Bem bonito. Aqui a gente tem o freio de estacionamento, que é do tipo tradicional. E tem aqui também um espacinho, que inclusive tem um tapetinho com borracha também. Isso é bem interessante. Agora, ó, aqui dá pra ver bem o que eu falei do tecido, que parece os carros da Peugeot Citroën, ou também da Renault no caso. E ali, ó, o tapete Vulcano também, legal, né? Aqui a gente tem esse espaço, que é a mesma coisa do outro, né, das outras versões. E a gente pode colocar algumas coisas. Mostra também que é um carro que foi feito para trabalho. Um porta-luva até que pequeno, de espaço assim na frente, mas ele é bem profundo. E também tem um apoio de braço. E levantando você tem os ajustes do banco. Esse aqui de deitar e esse aqui de altura. Eles ficam numa posição bem gratas, porque quando tem isso aqui, você não consegue vir aqui e mexer. Você tem que levantar e mexer, ainda assim fica um pouco ruim. Inclusive isso aqui também atrapalha um pouco na hora de soltar o freio de estacionamento. Mas não faz muita diferença não, para ser sincero. Aqui, ó, não é fotocrômica, é claro. Tem aqui a luzinha do tipo tradicional. Ela é um pouco mais branca do que amarela, do que o normal. Mas é luz halógena, não é de LED. Aqui tem um espelhinho, pelo menos, mas não tem a capinha. E aqui uma alça só pro carro todo. Aqui sim tem a capinha, por causa do motorista, é claro, né? Imagina, se tivesse sempre assim, aí bate uma luz, uma coisa assim, reflete vai na sua cara, ia ficar horrível. Bom, e aqui a gente tem o cluster, né, com esse computador de bordo que tem nem tantas funções, mas tem o necessário. Tem um marcador de pressão de pneus, tem aqui a temperatura do líquido do radiador, horas do motor, temperatura externa, tem as informações do trip. A autonomia aqui não tá muito legal e também o consumo de combustível não tá muito legal. Eu achei estranho porque eu não tô pisando muito, e as outras vezes que eu testei a estrada ela foi mega econômica e minha condução tá sendo igual. Essa aqui não foi tão econômica assim, mas talvez seja uma coisa de carro para carro, né? E aqui a gente tem algumas configurações, ó, como vocês estão podendo ver. E velocímetro, que pelo menos é digital. Aqui a gente consegue alterar também as informações que tem aqui em cima, se a gente quiser mudar. E ali a gente tem
a temperatura, ó. Tem o RPM, né, o tacômetro, e aqui o marcador de combustível. Lembrando que também o painel ele é todo em plástico, não tem detalhe nenhum em material macio ou nada do tipo. Agora, bora lá dar um rolê para falar um pouquinho melhor na estrada, do que na estrada não, né? Mas sobre a estrada, também na estrada, e se a gente pegar um pouquinho de estrada com a estrada. Seria legal, né? Bora lá. E é isso aí, galera, bora dar um rolê aqui a bordo da estrada. E eu não consegui pegar a estrada com a estrada, porque tava muito trânsito e aí acabei me enrolando ali para gravar e não... Achei melhor não gravar ali, não gravar mais, né, andando de verdade com o carro, do que aquele anda a 10 por hora, aí não adianta muita coisa. Bom, já é a 5ª vez que eu ando na nova Fita Strada, 2 vezes na versão Freedom, quer dizer, 3 vezes na versão Freedom, né? 2 vezes uma prateada, uma vez a Mopar, depois a Strada Range, cabine dupla igual essa aqui, com motor CVT, ó, com câmbio CVT, motor 1.3. E também já andei em mais uma estrada assim, uma estrada Endurance, uma vez que tive que alugar para fazer um serviço. Mas não conta, porque não foi uma avaliação, eu andei um dia só com o carro, foi coisa muito esporádica. Mas de imprensa é a 5ª que eu ando. E eu acho que é um carro que sim, ele tem muitas qualidades, ao mesmo tempo que tem muitos pontos que a gente poderia ressaltar aqui como um ponto... não digo negativo, mas coisas que poderiam melhorar no carro, como por exemplo o acabamento, um pouco do ruído interno. Mas eu acho que é um carro muito pensado no uso. Realmente ele é muito versátil. Você consegue levar 4, 5 pessoas, não tão espaçosas, mas consegue. Tem uma caçamba grande, né? Você consegue levar bastante coisa lá atrás, comparado a um porta-mala. Inclusive em relação a posições verticais, né? Se tirando a capota marítima, você consegue levar coisas altas, coisa que um carro normal você não consegue. Ela é extremamente econômica, além do fato de que, por mais que faltem alguns itens, ela tem o kit básico para você conseguir sobreviver, que é multimídia, que é o câmbio automático, carregador por indução, tem sensor e câmera de ré, o vidro elétrico, trava elétrica, vidro todo sobe em um toque, né? O somzinho é legal, tem um painelzinho com funções digitais. Então assim, tem farol de LED. Então por mais que falte um ACC, falte ali um controle de cruzeiro, mesmo que não seja adaptativo, na minha opinião também falta, por exemplo, um retrovisor fotocrômico. Eu acho que seria interessante nesse tipo de carro. Mas, como eu falei anteriormente, é um carro que foi pensado muito para trabalho. Não foi um carro pensado exclusivamente como carro de passeio, como foi a Toro, por exemplo. A Toro ela é um carro de passeio que você pode usar como carro de trabalho, mas normalmente você não vai usar como carro de trabalho. Você não vê empresas com Toro, assim como normalmente você vê estradas como carro de empresa. Você não vê estrada como carro de público final, carro de gente aí normal que anda na rua pro dia a dia, vai trabalhar, vai buscar o filho na escola, né? Não é que não tenha, não é que não sirva, pelo contrário, mas não é tão comum. E eu acho que justamente essa versão Vulcano e a versão Range chegaram para fazer esse barulho assim, tipo, olha, você pode ter uma caminhonete de trabalho para usar no dia a dia, né? Então você consegue ter um carro pequeno, né? Porque lá não é grande, ela é comprida, mas assim, não é mais comprido do que um SUV da maioria dos que a gente está acostumado. Então assim, é um carro que você consegue achar vaga fácil, ela é até que um pouquinho estreita, então passa em qualquer buraco. O motor poderia ser mais potente, né? Poderia talvez ter 1.0 turbo aí, alguma outra versão, a gente não tem. Mas esse motor, de qualquer forma, ele é muito eficiente, ele é bem econômico. Eu só não consegui rodar mais com esse carro ainda, com um tanque só, porque eu peguei um trecho de trânsito pesado 2 vezes, inclusive ao longo da semana que eu testei o carro. Então isso, né, estragou todo o consumo. É claro que gastou mais. Então, ó, por exemplo, estou na reserva agora há pouco e eu rodei até agora 363 km. Daria tranquilamente para rodar mais de 400 se eu não tivesse pego esse trânsito muito pesado. E o consumo foi para 6,5 km por litro, o que é péssimo e está bem longe da média declarada desse carro. E a média, inclusive, que eu consegui fazer, inclusive a média que eu estou fazendo aqui agora é de 8,6. Foi a última média que eu medi aqui. Rodei 124 km em ciclo misto, mais urbano.
do que rodoviário. A rodovia, entre aspas, assim, que eu peguei foi a Anchieta, foi por um pedacinho ali. E também a Marginal, que não é bem uma rodovia, mas como a gente vai a 90 por hora, é fluido, a gente considera um pouquinho que seja uma rodovia, uma via rápida, né? Então, assim, é um carro que vai render bem, tem 55 litros de tanque, então a autonomia é boa. Também, além disso, é um carro que, por mais que a suspensão traseira seja do tipo mais simples, assim, né, de picape parruda mesmo, e ela pule, sim, ela dá uma puladinha, não é uma coisa absurda, assim, sabe, não é desconfortável. A cabine simples é um pouco mais, porque a gente tem um pouco menos de peso lá atrás, né, é outra proporção do carro. Mas no caso da cabine dupla eu acho até que confortável, né? Se você, por exemplo, anda num Mob, anda num Argo, não vai ser muito diferente não. O Argo até um pouco, vai. É mais um Mob que não tem muita diferença. Afinal, esse carro aqui é basicamente um Mob de caçamba com retrovisor do Argo, né? Mas ele é um carro que realmente tem sua utilidade, assim. É uma utilidade bem decente, eu diria. A gente tem a Duster Oroch para concorrer, mais ou menos. É o carro que eu testo na semana que vem. Hoje eu acabei de pegar um Kwid, né? Depois do Kwid que eu testo outro. Então, aí eu vou falar um pouquinho no vídeo da Oroch sobre a estrada, assim como no vídeo agora aqui da estrada eu falei sobre a Oroch, porque a diferença de preço não é tão gritante assim, ela ainda é um carro maior, então provavelmente ela seja mais usável ainda do que esse aqui. Tem provavelmente mais espaço de caçamba. Eu não sei os dados técnicos agora de cabeça, eu não peguei o carro para testar ainda, tô falando assim livremente, mas eu suponho que seja um carro, como ele é maior, então talvez tenha mais espaço interno, seja um pouco melhor ainda. E ainda assim não é um carro grande, né? Não é que nem uma Hilux, uma Ranger, que já são grandinhas, longe de ser uma Ram 1500, uma coisa grande mesmo. Aí sim é difícil a vida de quem tem um carro desse. Não é nada fácil. Além de que esse carrinho aqui, meu, de falar que ele tem uns dots off-road bacanas, viu? Ele é bem altinho, ele passa em qualquer buraco, qualquer canto. Realmente qualquer canto. Então isso é mais uma coisa positiva do carro. Eu diria que o menos positivo é o preço. Qualquer carro, né, hoje em dia. Mas acho que esse carro aqui é bem caro, pelo que oferece, assim, pelo que é. Acho que se ele custasse 100 mil, por exemplo, 99 mil, ia ser legal, sabe? Se fosse o preço da estrada cabine simples, porque hoje está 100 mil a cabine simples manual. É um absurdo isso. É o preço que você leva num Pulse, por exemplo, de entrada. Tudo bem que é o de entrada, mas poxa, o Pulse é muito mais caro do que a estrada cabine simples manual. Muito mais coisa, mais bonito, mais confortável. Tudo bem, são usos completamente diferentes. Você que está olhando um carro desse aqui, você não está olhando uma estrada cabine simples, com certeza. Mas assim, é o mesmo modelo de carro, isso eu quero dizer. Não de versões e o que você está procurando, mas de modelo e preços dentro da mesma marca, né? O que você consegue comprar com 120 mil dentro da Fiat? Bom, você consegue comprar o Argo ou o Cronos top de linha. Você consegue comprar essa estrada aqui, logicamente. De seminovo a gente consegue comprar uma Toro, mas aí já entra em outro patamar. Não vamos comparar carro zero com carro seminovo. E a gente também consegue comprar o Fiat Pulse. Agora, se a gente pular lá pro mundo Jeep, a gente ainda consegue comprar também o Renegade. E aí a gente entra em outra questão que é polêmica e burocrática, que é comprar uma estrada Range ou comprar um Renegade. É lógico que provavelmente você vai falar pra mim do Renegade, só que aí a gente tem que pensar que o Renegade, o carro não tem porta-mala, a estrada é uma caminhonete, tem uma grande caçamba. Aí a gente vai começar a fazer uma salada de fruta, misturar tudo, vai virar uma doideira. Mas enfim, falei. Resumindo, eu acho que é um carro honesto, eu acho que poderia ser melhor em alguns pontos, mas é um carro que tem lá seu valor, tem sua utilidade e ele tá meio que sozinho. Olha que bonito esse Renegade, ele é verde, na versão Sport, não sabia que tinha Sport na cor verde, bem interessante. É um carro que tem uma proposta interessante e que só tem ele no mercado. A Saveiro a gente nem conta direito. Então é um carro que nada sozinho hoje nesse mar de picapes pequenas.
A Oroch tá começando a querer nadar junto, mas não tá exatamente junto, né? E se você precisa de um carro, precisa carregar coisa atrás, você é um comerciante, é dono de uma coisa assim, precisa carregar carga atrás, esse é seu carro. Leva 5 pessoas, dá para usar no dia a dia e cabe bastante carga. Se você quer saber um pouquinho mais, talvez alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado sobre o carro, tenha esquecido aqui no vídeo, coloca nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Tudo que tiver ao meu alcance, se tiver de informação, falarei para vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês até um próximo. Não esquece de deixar o like para me ajudar e também de se inscrever, beleza, galera? Um abração, tchau, tchau!